Oi! Meus queridos araricos do Brasil e do mundo, olha quem chegou aqui para o nosso canal, eu mesmo, Claudinho Artesão, o anjo das orquídeas. Bom, hoje a gente vem com um vídeo muito especial, a gente vai voltar aos velhos tempos, que tal essa viagem, né? Vamos voltar ao passado, é muito bom, memória afetiva, né? No início do nosso canal, a gente falava muito, a gente dava muitas dicas e a gente está iniciando agora uma série de videoaulas para as pessoas que estão chegando no canal. Exatamente assim, para vocês, meus amigos, que estão chegando no nosso canal aqui do Anjo das Orquídeas no YouTube, já vão deixando seu like, já vão curtindo, já vão compartilhando, já vão se inscrevendo também, a gente precisa da sua inscrição. E já vai deixando seus comentários que a gente responde de qualquer lugar do Brasil. Olha só! Voltando às videoaulas, hoje a gente já vai dar início à nossa primeira videoaula voltando aos velhos tempos, para as pessoas que estão chegando, as pessoas que estão com muita curiosidade, querem conhecer, querem aprender, querem absorver tudo desse nosso espaço maravilhoso, desse universo das orquidáceas ou das orquídeas. Hoje, em especial, a gente vai falar sobre... Quem adivinha? Eu faço o gesto e vocês tentam adivinhar. Ai, que sono! Exatamente assim, a dormência de algumas orquídeas ou de muitas orquídeas, né? Que é um estágio que a planta entra, que também é muito perigoso, que tem que ficar muito atento, mas com as nossas dicas fica sempre muito mais fácil. Hoje a gente vai mostrar, a gente vai falar da dormência. É perigoso, mas é importante. É preciso para passar por essa fase. É muito preciso, as plantas precisam se reconstituir, ou seja, se recuperar. Geralmente se dá depois da inflorescência ou quando a planta sofre alguma mudança climática, algum trauma. Bom, hoje tá muito especial. Olha lá quantas, a gente vai para lá daqui a pouco, calma. Bom, gente, a dormência de algumas espécies... A gente sempre observa primeiro nos catacetos, né? Os catacetos, eles... Primeiro, a gente percebe com uma facilidade muito grande quando ele entra em dormência. Exatamente assim. Eles entram em dormência, sim. Algumas plantas, catileias também entram em dormência. Encíclia, o gênero, entra em dormência. Quase todas as orquídeas entram em dormência. Os cirtopódios... Os cirtopódios também entram em dormência, gente. E como é que sabe que eles estão em dormência? Bom, quando eles entram em dormência, eles ficam parados. Eles param de crescer. Eles param de emitir raízes. Eles param de se desenvolver. Eles param de emitir brotos. E, consequentemente, param de florescer. Eles ficam parados, estagnado. Parece até que a planta não responde. Ela tá feito uma estátua. Mas a gente vai aprender tudo sobre essa história, viu? Vocês querem aprender, né? Eu sabia disso. Então a gente vai ensinar direitinho. E o que fazer quando a planta entrar em dormência? Tão curioso, né? Então vamos lá mostrar uma planta em dormência. Vamos! Vamos lá, gente, mostrar. Bom, esse é meu espaço, vocês já conhecem, né? Eu tenho algumas espécies de orquídeas, graças a Deus. E graças a vocês, muito obrigado, meus amigos. Câmera para que vocês possam conhecer. Ó, esse espaço, em todos os lugares da casa, a gente sempre acha um cantinho para colocar sempre mais orquídeas. A gente tem terrestre, a gente tem as rupícolas, a gente tem as epífitas. Sempre cabe mais um pouquinho. Aquela lista fica as grapetes, recebendo o sol da manhã, alguns cirtopódios. Mas virando para cá, a gente começa logo a perceber alguns catacetos que entraram em dormência. Olha só como é entrar em dormência. Bom, esses catacetos, eles vieram de Santa Catarina. Foi da minha amiga Sônia. Ela mandou para mim alguns catacetos. Uns floresceram e outros não. Porque também eles sofrem o trauma da viagem. Tem todo esse percurso, né? A gente adquire uma planta, a gente traz para casa, ou a gente compra, a gente troca, a gente ganha. Mas a planta, ela... Há uma diferença no cultivo, né? De onde ela estava sendo cultivada para onde ela vem. Geralmente as pessoas cultivam o cataceto em toquinho. Outras
em cachepô, outras em garrafa PET com brita, não importa o cultivo. Quando a planta tende a entrar em dormência, ela entra e não tem quem segure. Gente, olha só, o melhor cultivo para os catacetos, um dos melhores cultivos, porque são vários, ele se desenvolve das variadas formas, e aqui está um exemplo, ele na madeira. Mesmo ele na madeira, que ele tem preferência em fazer o enraizamento, numa meia sombra, a gente consegue perceber que a planta entrou em dormência. Por que ela entrou em dormência? Porque ela não fez brotação. Prestem atenção na aula se vocês querem aprender e ter sucesso no cultivo das orquidáceas. Bom, o cataceto é um gênero muito importante, com mais de 172 tipos de espécies. A gente sempre vem falando, vem mostrando e vem trazendo. Como é que eu sei que a planta... Porque ela passou um período muito grande, ela está em dormência, porque ela passou um período muito grande sem fazer brotação. Não surgiu nenhuma raiz, como vocês podem ver. A planta, ela até começou a enraizar e depois parou automaticamente, porque ela entrou no estágio... Gente, ela conseguiu enraizar totalmente, né? E ali ela parou, estagnou. Ela está bem saudável. Como é que eu sei que essa planta está saudável? Porque ela aqui, onde ela está no ambiente certo. Ela, inclusive, forma essa palhinha, que é uma palha de proteção, e uma palha de que está dizendo que a planta está muito bem aqui, obrigado. Os catacetos, eles podem ser cultivados assim, de forma diretamente na madeira, por isso que não pode colocar musgo e nem esfagno. Eu morro de medo. Mesmo morando no Nordeste, né, aqui também tem períodos frios, de muita chuva. Então, a gente não pode colocar musgo, já que a gente vai cuidar dele, né? A gente molha ele a cada 2, 3 dias. Bom, mas o período da dormência, muita gente perde as plantas, porque é um período muito perigoso. Ela entrou em dormência, gente, ela corre um risco muito sério, porque você não pode errar nas regas. Se você molhar demais, então a planta já está ali dormindo, já está paradinha, não está crescendo. Então é um perigo muito grande. Não pode deixar essa planta totalmente exposta ao sol, porque também ela vai sofrer, já que ela está em dormência. Ela pode morrer com uma facilidade muito grande. E o perigo maior é nas regas. Chuvas também. Mas uma coisa que eu posso mostrar para vocês. Ó, aqui tem mais um outro cataceto. Esse aqui a gente consegue perceber que ele não fez o enraizamento. Porque a natureza ela não tem uma regra exata. Mas ele fez brotação. Ele fez outra brotação, ó. E aqui mais uma brotação. Ele está sendo cultivado da mesma forma, na mesma madeira, porém, os catacetos que entraram em dormência, eles estão acima dele, ou seja, a 60 centímetros de distância, no mesmo espaço, no mesmo ambiente, com a mesma claridade, com a mesma ventilação e com os mesmos cuidados. E esse cataceto é a mesma espécie que veio, é o soco otrula. A gente fala assim. Ele, cientificamente, é chamado de soco otrula, que é mais uma espécie dentro do gênero de 172 tipos. Ele está muito bem, se desenvolve muito bem. Aqui a gente amarrou, né? A gente inclusive ensinou e mostrou aqui no nosso canal. E, para nossa surpresa, ele fez 2 brotações. Então, isso daqui é um canal de segurança quando a planta faz a brotação. Eu prefiro que a planta faça primeiro a brotação do que o próprio enraizamento, como está esta aqui, ó. Ela enraizou totalmente pela madeira, a gente consegue ver que na madeira ela cola todas as suas raízes, mas eu tenho preferência pelas brotações. Por que as brotações? Porque a brotação é o indício de que a planta está acordada, de que a planta não entrou em dormência. Mesmo sendo a mesma espécie, sendo do mesmo gênero. Ó, parando a imagem, vocês conseguem perceber. A gente cultiva ele sem esfagno, sem musgo, a mesma planta, no mesmo espaço, porém, essa aqui fez brotação. E as de cima não fizeram brotação, porém, enraizaram. A natureza é assim, e os catacetos, eles também fazem isso. Ninguém sabe, eles usam desse recurso até para sobreviver. Então, a planta está muito bem. Aqui mais embaixo eu coloquei um outro cataceto. Olha que graça, gente. A gente amarrou também com barbante de algodão cru. A gente não amarra com nylon.
A gente prende ele pelo meio, na mesma madeira, ó. Eu vou afastar a imagem para vocês perceberem. Na mesma madeira, no mesmo espaço, com a mesma iluminação, com a mesma forma de cultivo, com a mesma rega. Bom, aqui do lado vocês conseguem ver essa Cattleya forbese. Ó, vieram todas no mesmo dia, no mesmo tempo, na mesma hora e foram plantadas todas juntas. Por quê? Eu escolhi esse espaço porque ele tem a claridade ideal, é da mesma forma que vocês cultivam, né, na casa de vocês. A gente não tem super estrutura, a gente não tem super cobertura. Obviamente é que esse espaço ele não bate sol o dia inteiro. Ele, pela manhã, ele entra um solzinho, fica o dia todo assim muito iluminado, que é o ideal para muitas espécies de orquídeas. Não é isso? Aqui bate chuva de vento, bate pouquinho, né? Ele tá super protegido aqui, ó, nesse alpendre, como vocês estão vendo, né? Nessa marquisezinha, que é onde protege o meu portão. Porém, o espaço é muito bom. Tem muitas outras vegetações e essa vegetação traz a umidade necessária para algumas plantas. Por quê? Porque quando eu quero trazer umidade, eu molho a vegetação rasteiras. A vegetação rasteira são as plantas que a gente usa para ornamentar a nossa casa, a nossa varanda, o nosso espaço, o nosso sítio. Enfim, eu tenho uma variedade muito grande. Aqui está o pé de café. Isso tudo é favorável para o crescimento das orquídeas, principalmente quando elas entram em dormência. Ó, aqui tem essa maranta, né? Linda. Eu sou apaixonado por plantas, né? Mas pelas orquídeas eu tenho um carinho todo especial. Ó, a gente indo mais para lá, no mesmo espaço, né, no mesmo ambiente, no mesmo lugar, na mesma forma de cultivo, a gente consegue perceber esse cirtopódio, né? Esse cirtopódio, ele tá bem bonito, ele, inclusive, fica aqui meio que protegido, posso dizer assim, não totalmente, porque também é benéfico, gente. A água da chuva é benéfico. Algumas plantas sofrem e outras não. A gente tem um cuidado especial para o cirtopódio, porque eles gostam de muita iluminação. Porém, no Nordeste, essa é uma época que não tem um sol muito quente durante o dia todo, que é o que ele gosta. E ele não está seco, apesar de morar numa capital bem seca, bem quente, que é Maceió, né? Que é uma capital que vocês já ouviram falar. A gente fica aqui na pontinha do mapa, é calor o ano todo, mas a gente está enfrentando essa variação do clima, muitas chuvas, 3 semanas sem parar. Mas a natureza, ela se recupera muito bem, porque ela tem uma força incrível. O cirtopódio é um exemplo. Por isso, quando a gente mostra que o cirtopódio não pode ser cultivado com terra, submerso com muita terra, com muita coisa, é por este motivo. É por esta diversidade, digamos assim, por essas coisas diferentes que acontecem ao longo do tempo, ao longo da vida. Vai que dá uma chuva de 3 semanas ou de 4. Se o cirtopódio tiver plantado, gente, como muita gente mostra por aí, que é a forma errada, eles nem têm cirtopódio e ficam ensinando de forma errada. Então, a gente mostra aqui que não é dessa forma. O cirtopódio não precisa ser plantado enfinhado, soterrado, não, na terra com brita, não. Ele só em cima, ó, aqui tá o exemplo maior. Aqui é um vaso de cimento que a gente fez, ele é bem aberto, ele é uma bacia bem grande, e aqui a gente colocou ele em cima. Ó, dá para vocês verem, né, que ele colocou em cima e ele tá bem bonito, ó, que graça, né, gente? Então, a gente também consegue perceber que cresce uma vegetação. Ai, que linda essa begoninha, saudade dela, nunca mais tinha visto ela. Então, aqui eu coloquei uma concha porque eu achei que a terra estava muito molhada. Eu não tenho outro espaço para colocar ele, porque aqui é o meu melhor espaço de iluminação para ele. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei essa concha do mar, que a gente tem facilidade, ó. Essa concha do mar e apoiei como uma pedra, como uma rocha. Ele gostou. Por quê? Porque isso daqui faz a drenagem. Então, eu poderia colocar um seixo grande, eu poderia colocar uma brita, entendeu? Uma pedra gigante, eu poderia colocar um toco para dar um apoio, porque o cirtopódio ele não precisa estar na terra, e é um erro muito grande você colocar substrato, muito substrato, você coloca ele em vasos pequenos, por isso que eu digo vaso grande. Eu mesmo, você pode cultivar ele diretamente no jardim e ele fica maravilhoso. Então, a planta se mantém maravilhosamente linda, apesar de tantas chuvas.
E é uma planta que não tolera água, viu? Vou logo dizendo. Mas ela continua impecável e imbatível. Por quê? Porque na época seca a gente não molha muito. Por isso que a gente dá a dica que tem que cultivar ele, que tem que molhar ele, principalmente a cada 10 ou 15 dias de intervalo de uma rega para outra. Eu falei de 10 a 15 dias. Você pode passar até um mês. Se o ambiente tiver muita umidade, ele nunca precisa ser molhado. Bom, a brita é importante para esse tipo de planta. Ela também entra em dormência. Na verdade, ela está em dormência. Como é que eu sei que ela está em dormência? Porque este é o período da dormência de alguns cirtopódios. Porque é o período de chuva, o nosso período. Ela é uma planta que ela vai acordar na primavera. Por quê? Porque na primavera é calor, é quente, é seco. Tudo que a planta gosta. A gente trata esse tipo de planta ou essa espécie de orquídea, os cirtopódios, que é bem conhecido no Brasil inteiro, porque não só tem esse tipo de cirtopódio aqui no Nordeste. É um gênero com mais de 62 espécies, gente. Aí tem o pavifloro, tem o cirtopódio flavo, tem o cirtopódio giga, tem o eugênio. São tantos os cirtopódios e eles são lindos. Ó, eles perdem todas as folhagens. Ele tem folhas, mas ele começa a perder as folhas. Aí é onde a gente percebe, e isso sempre acontece depois da floração. A gente percebe que a planta entra em dormência. É como um sono. Ela está se preparando para dormir. Como a gente. Tudo precisa do sono, meu bem, da beleza. A gente não dorme, então, do mesmo jeito, são as plantas, principalmente os cirtopódios. Ela dorme. Então, aí é onde mora o perigo. A gente não pode molhar durante o inverno inteiro. Não se molha cirtopódio quando ele é cultivado de forma artesanal como a nossa. Então, eu mostro um cultivo bem exato para que vocês possam entender. Aqui é uma varanda, é meu espaço, mais uma vez, mesmo com muita claridade, mesmo sendo cultivado de forma correta, as plantas entram em dormência sim, porque é uma fase natural da planta e a gente não pode impedir, porque é um processo, a planta precisa dessa fase, a planta precisa entrar em dormência. Agora, o que a gente precisa é ter consciência em não molhar essa planta, porque se molhar é fatal. Se ela estiver submersa na terra sem muita drenagem, estiver no canto baixo, se ela estiver no canto baixo, meu bem, ou se assim no chão, batendo muita água, de goteira, de chuva, pode dar adeus seu cirtopódio. Se ela estiver abaixo de outras orquídeas, pior ainda. Bom, gente, eu consigo mostrar para vocês. Este é o meu cultivo e é o que eu posso passar para vocês. A planta se mantém linda, maravilhosa. Ó, tá vindo com palha, inclusive, totalmente durinha, porque no primeiro dia que a chuva cessa ou que a chuva dá trégua, então ela recebe os primeiros raios de sol. Então a planta gosta disso. Então as raízes secam com muita facilidade, porque a forma de drenagem do cirtopódio e não regar a planta é a forma mais correta. Então a gente vê muito louco, a gente vê muita gente louca fazendo loucura com esfagno dentro do cirtopódio. Não pode, gente, porque o pseudobulbo da planta, que é essa parte vegetativa, é onde ela reserva todos os nutrientes que está na água, meu amor. Ela capta a água através das raízes, quando está aqui, ó. Então, ela vai absorvendo e vai engordando e vai ficando gorda. Por isso que minhas plantas são gordas. Mas você também tem que ter cuidado, porque tudo demais acaba estragando. Então, não deixe seu cirtopódio na chuva. Uma outra coisa que eu posso falar também é sobre os catacetes, que a gente vai mostrar nesse período da dormência. Eu vou tirar ele daí? Não, é um perigo tirar a planta daqui. Eu vou cortar as raízes para tentar salvar? Não. O máximo que eu posso fazer nesse período da dormência é colocar um plástico de proteção. Eu posso usar uma lona agrícola, porque a lona é transparente. Então, no período de chuva, eu jogo a lona aqui, tranquilamente, uma cobertura natural artificial. Porque na natureza a planta responde muito bem essa diversidade toda, né, do clima, enfim, essas mudanças climáticas, muita chuva, muito calor. Então na nossa casa é do mesmo jeito.
Esse negócio de tá colocando a planta politicamente correta, muito certinho, isso não existe, gente. Tira isso da cabeça. Tem inclusive alguns canais, né, aqui no YouTube mesmo, que mostram a planta muito correta, muito amarradinha. Planta não é bibelô. Orquídea, gente. Então, gente, orquídea, voltando que a gente, né, onde a gente tinha parado, orquídea não é um bibelô para viver certinho, para viver tudo corretinha, um atrás da outra, tudo bonitinho. Não é, não funciona. Não vão na onda, não vão na ilusão desse povo querer mostrar um cultivo totalmente perfeito, as plantas sem folhas secas. Eu mostro as minhas plantas com folha seca, eu mostro esse estágio que ela perde as folhas, eu mostro as brotações, eu mostro ela de forma irregular, eu mostro os galhos que eu não corto das últimas florações, porque na natureza é assim. Se você for para a natureza, você não vai ver as árvores tudo correto, é uma mais alta e outra mais baixa, são plantas rasteiras, são plantas que caem, são plantas em toco. Então tire essa ilusão de que tem que ser tudo muito corretinho, tudo, não precisa passar ferro. Ninguém vai passar ferro na folha das plantas. Tem gente que usa até filtro nos vídeos para ficar bonitinho, muda a imagem. Eu não, eu mostro o que é belo, sem ilusão de ótica, sem maquiagem. É isso que eu gosto de mostrar para vocês, ó, um crescimento mais típico mesmo, um crescimento que vocês podem ver, ó, raízes, brotações. Eu mostro barbante mesmo. Tem que ser assim, porque na natureza é assim. Então eles vão ter que engolir, vão ter que aceitar que o cultivo correto é este, é um cultivo mais natural, é um cultivo que não tem tanta perfeição, mas é um cultivo que funciona para mim, funciona para você que tem uma varanda, que tem uma casa, que tem uma fazendinha, que tem um sítio. Gente, planta não é uma sala que você tem que deixar ela certinha no vaso de vidro. Aí bota não sei o quê, o meu cachepô não sei o quê, recortadinho, serradinho, lixadinho. Ai, meu Deus, esse povo não aprende. Por isso que as plantas não florescem. Eles vendem uma coisa, mas quando chega na mão de vocês, as plantas sofrem. Por quê? Porque as plantas eram super protegidas, as plantas eram super bombadas com esses adubos horrorosos. As minhas não. A inflorescência é maior, é melhor, a planta é mais saudável, a planta é mais bonita, porque ela é cultivada longe de agrotóxico, longe de produtos químicos, longe de frescura, leva sol de se lascar, leva a chuva para atorar. Por isso que as plantas se adaptam. Olha aqui, uma planta em dormência, mas olha como ela tá bonita. Eu não gosto. Ó, deixo ela deitada. Ela é deitada mesmo. A gente gosta de desafios. Ela é com a casquinha de coco no vaso. E a planta bonita, linda. Aí mostra ela no vasinho, não sei o que, não sei o que, não sei. Claro que eu sei que isso daqui é um dendróbio noble, meu bem. Isso daqui é um dendróbio noble, o olho de boneca. Aí a gente vai, bota esfagno, bota não sei o que, substrato. Aí o substrato fica molhado. Aí leva a podridão pra planta. Aí traz praga. Aí sabe o que é que eu acho? Eu acho tome. Entendeu? Lógico, gente, o nosso espaço é um espaço mais simples. É um espaço que a maioria, 99,9% dos orquidófilos, ninguém tem orquidário super projetado com 8, 10, 12 metros de altura. Quem tem são esses youtubers ricos. Mas eles só têm gente pensando em vender. Aí quando a gente tenta fazer, não consegue, as plantas todas morrem, porque o segredo principal eles não fazem, eles não passam. É muito bom você comprar um caminhão de orquídea de um orquidário que passa ali a vida toda, e você traz todas as plantas floridas, bota no seu espaço, e daí tá tudo muito bonito, tá tudo muito bem. Cultive, neguinho, você na casquinha de coco ou no vasinho de barro, e cultive num espaço menor, com pouco recurso, e faça a planta florir, crescer e se desenvolver dessa maneira. Aí eu digo que você é bom.
Então eu faço assim. E não tenho medo de mostrar, não tenho medo de dizer. Mostre um cataceta assim, meu bem. Você não é o bam bam bam? Você não tem 1 milhão de seguidores. Não mostra não, meu bem, não mostra não. Mostra os adubos químicos bomba. Olha pra aqui, gente. Esse daqui é um legítimo cataceto macrocarpo na floração masculina. A mesma planta já fez floração feminina. A prova está na cápsula, meu bem. Olha pra ele como ele é gordinho. Aí vai cortar, ter frescura de cortar pra ficar bonito no vídeo. Aí eu vou tirar. Por que eu não tiro os bulbos secos? Porque isso é uma consequência natural da planta. Ela seca um bulbo, ela absorve. Inclusive, os bulbos se alimentam de excesso de nutriente dos bulbos que ela vai automaticamente descartando. E como é que a gente aprende? É em livro, é em pesquisa. É cultivando, é todos os dias, olhando a planta, acompanhando o desenvolvimento. Então a gente ensina a fazer um adubo orgânico à base de feijão, a gente ensina a usar o grão do arroz. A gente ensina tudo, meu bem, não aprende quem não quer. Olha pra aqui, que lindo. Eu vou ensinar a cultivar esse cataceto no substrato com esfagno? Claro que não pode, gente, a planta morre. Olha pra ali a planta rasgando, louca. Ahá! Louca e desesperada, porque ela está muito bem. E eu ainda dou mais uma dica. Num período de chuva, pare de molhar suas plantas, meu bem. A cara da riqueza. Então é isso, viu? Todos absorvam tudo que a gente falou nesse vídeo. Essa videoaula ficou. Olha pra aqui que coisa. Olha pra esse tamanho desse cataceto, que luxo. Voltado para o sol. Porque as plantas crescem muito e se desenvolvem. Porque elas são cultivadas de forma simples, sem frescura. Porque o nosso objetivo é esse. O nosso objetivo é a gente mostrar a nossa forma de cultivo dia a dia. Ali acompanhando, ele descartando um bulbo, ele descartando o outro. Entenderam? Então, esta é a forma verdadeira de se cultivar a planta. Então, gente, eu agradeço a todo mundo que nos acompanha, que nos assiste, que curte os nossos vídeos, que estão compartilhando das dicas, que estão tendo sucesso no cultivo. E é isso só que eu posso pedir a vocês que curtem os vídeos. Agradecer, meu muito obrigado a todo mundo, as mamães, os papais, até as crianças, meu bem. E o perfume eu não posso compartilhar, porque o cheiro é muito grande. E olha a beleza da planta. Chama um especialista, vai. Chama um especialista para ver o tamanho da flor. Tem perfeição. Qual é a imperfeição dessa planta? Nenhuma, meu bem. Ela abortou algum botão? Claro que não. E quer ir para a exposição? Então bora. Vai ganhar o quê? O primeiro lugar. Porque é uma planta sadia, é uma planta saudável, é uma planta super bonita, é uma planta que está com muitas brotações novas. Essa planta recebe um pódio, meu bem. Então, já que não tem pódio, eu vou dar um grito. Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. E o melhor de ter é essa forma de cultivo. É uma forma de sucesso. É uma forma que a gente olha para a planta, a gente vê que a planta não está sofrendo, que a planta não recebeu adubagem, que a planta está bem, que ela vai viver muitos anos aí. Porque se depender de mim, depender da gente, flores, meu bem, muitas flores, para que todo mundo possa ver e entender como é que se cultiva orquídeas. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Eita, gente, tem o Globocóptero chegou. Chega.